E aí, turma, beleza? Como vocês estão? Guilherme aqui. Hoje é dia 12 de janeiro de 2026. Faz um tempo já que eu não gravo, apesar de vir soltando os vídeos aí, né? É, Até estava lendo um pouco do último capítulo aqui para lembrar o que estava acontecendo. E ele ainda estava no hospital. Ele falou com Lísias a última vez sobre. Acho que era com Lísias, não sei, mas ele estava perguntando sobre a mãe dele. Enfim. É, Acho que é isso. Vamos continuar então. A nossa série de leitura comentada do nosso lar, aqui no meu Kindle, de forma digital. Enfim. Então estamos no capítulo 8, Organização de Serviços. Vamos lá. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Então não tinha inércia, né? Não estava nada parado, ou de ociosidade, de ócio, né? Sinônimo de parado também, porque as vias públicas estavam repletas. Olha que coisa, né? Tentar imaginar o que ele está descrevendo, né? Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Do que ele for falar aqui, o Lísias, ele falou, algumas pareciam com a mente em lugares distantes, outras me dirigiam olhares acolhedores. Eu tava morando em São Paulo há alguns anos, há mais de há uns 3 anos, 3, 4 anos, enfim, eu morei em São Paulo durante 5 anos. E aí, uma certa vez, minha mãe foi me visitar. Minha mãe é do interior de São Paulo, né, de Catanduva, né, eu sou de lá, mas ela tá morando lá há muito tempo. E, enfim, um dia ela foi me visitar e a gente saiu na rua, fomos andar de metrô e tal. E conforme a gente foi cruzando com algumas pessoas na rua, andando a pé, óbvio, né, andando, ela dando bom dia, dando boa tarde, assim, né? E aí eu percebi, falei, nossa, mano, olha, eu tô perdendo isso. Eu tô perdendo essa capacidade do amor ao próximo, né, no final das contas, né? E é uma coisa que eu lembro que eu tinha, e aí agora, observando minha mãe, né, a- nesses anos atrás, eu voltei a ter isso por propriamente. E é incrível como as pessoas, elas às vezes não estão nem ligadas. Aqui na Terra, né? Óbvio, né? Que eu não lembro como que era quando eu estava antes de encarnar. Mas como as pessoas estão desligadas. Muitos às vezes nem percebem que você dá o bom dia. Estão só indo pro trabalho, indo de lá pra cá, né? Não importa, cada um tá na sua, né? E e às vezes a gente perde essas nuances das coisas, assim, né? E eu acho que é isso. Morar em São Paulo me fez ficar um pouco mais frio, vamos dizer assim, né? São Paulo te engole, assim, né? Bom, ah, essa pequena pausa, vamos continuar. Então, percebendo as minhas íntimas conjecturas, esclareceu o solícito, Lísias, né? Falou para ele. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atendem-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há
então, em nosso lar, um Ministério do Auxílio? Eu perguntei. Ministério do Auxílio, da ajuda, né? Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Eu vou fazer uma pausa rápida para dar até um pequeno spoiler, para prestar atenção nisso, que quando eu li a primeira vez eu falei assim, não é possível, né? Mas é isso mesmo. Eles, pelo menos o nosso lar, né, pelo que eu entendo que é uma colônia gigante, né? Não sei se existem outras, imagino que sim. Mas no nosso lar eles têm ministérios, cara, olha que louco. Então se eu não me engano, eu acho que são 5. A gente vai chegar aqui, não lembro. Mas ele tá falando do Ministério do Auxílio, aí tem o Ministério do Paraná, então tem essa divisão, é muito interessante, né? Vamos continuar. Fixando, como não, nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Então 6 vezes 12, 72, perfeito. Temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, onde eles estão, então da regeneração, regenerar, né? Não lembro, eu acho que ele vai explicar, mas regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. 6. Os 4 primeiros, aí eu vou redizer aqui. Regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos, elevação e união divina, nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. A nossa cidade espiritual, o nosso lar, é uma zona de transição. Vamos lá. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Então, o da regeneração são os mais grosseiros, que eu acho que ele vai explicar que são aqueles que recebem os que, principalmente os que estão desencarnados, são os mais, ou os que ajudam aqueles que estão, os que precisam se regenerar. Vamos lá. Clarence, o nosso amigo chefe, o nosso chefe amigo, tá escrito, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O véu é denso, é pesado, a gente não consegue ver muitas coisas, olha que coisa, né? O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Vamos de novo. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha que louco. Mas nosso lar terá igualmente uma história, como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. É uma antiga fundação do século XVI. Século XVI é 1500 e pouco, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, vamos lá. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes traços de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor misturam-se
as notas primitivas das silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Então, misturavam-se, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres edifícios de fino lavor. O que é lavor? Trabalho manual, trabalho de agulha, adorno, bom, enfim. Misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas. Silvícolas é de que habita selvas ou nelas se cria. Então vamos de novo. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, então onde hoje está tudo bem, edifícios de fino lavor, de fino trabalho, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país. Silvícolas, aqueles que moravam na selva, né? Dos silvícolas, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Vamos lá. Os fundadores não desanimaram, porém. Prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material. Apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas, que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começavam um esforço, partindo daqui... o Lísias falando. Os fundadores da colônia começavam um esforço, partindo daqui onde se localiza a governadoria, naquela praça. Apontando o palácio, continuou. Temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. O governador, né? O orientador, o governador. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos. Obriga-nos às férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o 114 aniversário de sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Acabou o capítulo. Ele falando... É engraçado, né? Às vezes a gente lê isso e parece que há um puxa-saquismo dos europeus, né? Ele falando como os europeus vieram e como a mente primitiva dos silvícolas, né? Dos que viviam nas selvas aqui, né? Porque é isso, às vezes hoje a gente consegue dar valor, muito valor inclusive, ao pensamento ancestral, né? Ao pensamento dos povos originários, tal. Mas não deixa de ser um pensamento primitivo. Eu estou tentando entender o que... Porque assim, entender o que ele quer dizer, né? E não querer passar um pano, mas... Por mais que... O que eu estou querendo dizer é que... o povo originário, ele... Eu tava pensando isso, eu fiz uma viagem agora
para a Serra da Canastra, né? Vi muitas cachoeiras e eu estava brisando em algum momento quando a gente estava viajando, dirigindo de carro, como é bonito de ver o que o homem fez, rasgando as montanhas no meio, asfaltando. A gente passou pela barragem de Furnas, pela, né, ver aquela engenharia toda para a gente barrar a água, para a partir disso fazer para a partir da queda da água, quando for necessário, abrir as comportas e gerar energia. Então isso demanda a gente, como espécie, a gente entender matemática, desvendar os mistérios da física, da engenharia, sabe? Então, e para isso é aquilo, né? A gente não se ensina Bhaskara, né, equação de segundo grau para crianças. Então existe uma ordem de, de conhecimento, de como você conhece as coisas. E isso eu tô falando muito no físico, né? Mas e aí, o que eu acho que os povos originários têm muito mais do que os europeus, eu ia falar naquela época, mas eu acho que ainda hoje, é um conhecimento do espiritual, né? Isso eu acho que é muito mais relevante nos povos originários, mas aqui o conhecimento físico e material, o povo europeu naquela época, com certeza, ele tinha muito mais do que os originários aqui das Américas, né? Então, às vezes, não é entender o que ele quer dizer, né? Não é um puxa-saquismo, né? E falar que o europeu é melhor, mas aqui às vezes parece isso, né? Mas eu acho que a gente tem que também entender o contexto com que é dito, né? Enfim. Bom, esse foi o capítulo, legal. Agora, eu acho que a partir de agora começa a ficar emocionante, vamos dizer assim, porque ele saiu do hospital, ele começa a trabalhar e agora eu li um capítulo mais pra frente lá, 30 e pouco, junto com a minha família. E eu nem lembrava daquele capítulo falando sobre herança, sobre uma família que tava brigando por causa da herança do, de um pai, né, de um centro da família lá. Então mais pra frente o negócio fica bem legal. Eu acho que a partir de agora é só alegria. Só. Não queria usar a palavra interessante, mas fica cada vez mais interessante, né? Beleza? Brigadão, família. Que assim seja.